Voltamos com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o Plano Diretor de Transportes Urbanos, um estudo que vai orientar as políticas públicas na área de transportes nas próximas décadas. Senhores, falávamos aqui no primeiro bloco sobre a importância do metrô. No entanto, essa planilha que eu tenho aqui, que é do PDTU, mostra uma realidade um pouco triste, deputado. Ainda temos 2,9% das viagens da região metropolitana, apenas 2,9% feitas com o metrô. Como é que a gente pode aumentar esse número? O senhor vê como é que esse número vai aumentar nos próximos anos? Olha, não há dúvida nenhuma que o sistema metroferroviário no Rio de Janeiro ainda transporta muito pouca gente. Nós temos um potencial muito grande para aumentar esses dois modais, que são os nossos modais de mais alta capacidade, os trens e o metrô. Para crescer esses modais, nós temos que ter investimentos. Nós temos que ampliar as nossas linhas, temos que ampliar a nossa rede, fazer com que ela alcance geograficamente mais gente, para que a gente possa capturar mais passageiros para os modais principais. Agora, é importante destacar que houve um avanço importante nos últimos anos com relação ao trem e com relação ao metrô. No meu tempo, há 1 ano e 1 mês como secretário de Transportes, eu pude vivenciar, e trabalhamos muito para isso, que o modal que mais cresceu no Rio de Janeiro nesse ano passado foi o modal trem. Isso é um motivo de orgulho para nós. Nós batemos 700 mil passageiros por dia nos trens, o que é uma recuperação importante, um crescimento de mais de 10%. Enfim, uma malha que foi sucateada e quase destruída ao longo aí de 30, 40 anos, com a chegada e aquisição dos novos trens, volta a crescer. O metrô também cresceu significativamente nos últimos anos, com a implantação da linha 1A, com a melhor capacidade operacional da linha 2, com a aquisição de novos trens, e agora vai dar um novo salto com a implantação da linha 4. Agora nós temos um problema, eu queria passar para a avaliação dos nossos especialistas. O metrô, especificamente, do Rio de Janeiro, ele tem alguns problemas de origem. Nós nascemos tarde, pequeno, e crescemos pouco ao longo do tempo. E temos que fazer isso com muitos investimentos, mas o modal trem é um modal que tem 250 quilômetros de trilho e tem um grande potencial, vocês não acham? O que a gente vê, felizmente, o PDTU está colocando 2 horizontes, 2021 e 2036, e eminentemente em cima de transporte metroferroviário. Isso é fantástico. Ou seja, como eu sempre defendo, que a espinha dorsal de qualquer cidade é em cima de trilhos. E aí vem o que eu também defendo sempre. Aqui no Rio de Janeiro vai ser difícil politicamente, mas não é impossível, é a criação realmente da agência metropolitana única que pense transporte e faça aquilo que é básico. É integração de transporte efetivo, ou seja, intermodalidade e não multimodalidade. Por quê? A intermodalidade é aquela que você, com um bilhete, passa de vários modos para chegar de A até B. E nós não temos, com todo o avanço do bilhete único, bilhete carioca, tudo, mas não é assim hoje. Então, o que nós teríamos uma grande metrópole, como acontece na Europa, é você ter a intermodalidade. E para isso, eu tenho que ter alguém que planeje e mande no transporte, falando assim de uma forma bem simples, com autoridade. A autoridade metropolitana única que possa ter essa ingerência em todos os 20 municípios da região metropolitana. Isso é fácil? Lógico que não é fácil. Mas precisa ser construído. Nesse sentido, é importante mas ter um plano diretor que está dando essas diretrizes. E começou a ser construído agora, o consórcio já está começando a trabalhar, já começa a fazer reuniões com as prefeituras, isso está bem visível, mas o plano diretor é importante, mas o plano diretor também tem que seguir as diretrizes colocadas hoje no PDTU. O PDTU tem um planejamento de expansão do sistema ferroviário que é bem interessante, porque ele apenas não expande as linhas, ele também cria interconexões entre as linhas. Isso é muito importante, você distribuir as viagens não só de maneira unidirecional, você não sair de Paracambi e vir para o Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, mas também sair de Nova Iguaçu para Duque de Caxias, como está sendo previsto em algumas linhas. Isso é importantíssimo. Para dar alguns números, e eu sempre gosto de falar de números, nós temos hoje no Rio, na região metropolitana do Rio de Janeiro, hoje, mas os dados são de 2012, os oficiais que nós tínhamos, em média, 141 minutos de deslocamento. Quem sai de Japeri, para aqui para o centro do Rio, se desloca 74 quilômetros por rodovia ou 54 quilômetros de trem. São 20 quilômetros de diferença. Só que demora 181 minutos em média. Somando isso tudo, nós temos uma perda de produção, chamada produção sacrificada, que você deixa de produzir quando perde tempo em deslocamento, de 19 bilhões de reais por ano na região metropolitana.
Se você considera ainda o custo do congestionamento, que é o desgaste do automóvel, o combustível que você queima, a poluição que você provoca, 29 bilhões de reais é o prejuízo causado por um sistema de transporte que não suporta o crescimento que aconteceu. Então, o PDTU, ele ataca os principais pontos desse problema. Nos próximos 30 anos, se a gente consegue implantar 20%, 30% do PDTU, você vai ter um avanço enorme, não só no deslocamento, mas na qualidade de vida da população, na qualidade da bacia aérea, a redução da poluição. Riley, deixa eu só complementar um ponto para tratar ainda do PDTU, que eu acho que é uma coisa fundamental. O Plano Diretor de Transportes Urbanos, ele está aí colocado e está sendo seguido pelo governo. Mas a minha preocupação, eu apresentei um projeto de lei nesse sentido, ele tem que virar uma política de Estado, que perpasse a orientação técnica ou ideológica de um governo e vire uma política de Estado até 2021 e depois até 2036. Esse tema está agora em discussão aqui na Assembleia Legislativa para que ele seja efetivamente, obrigatoriamente, por força de lei estadual, a nossa espinha dorsal do nosso planejamento. Sendo uma política de Estado, vai obrigar o planejamento tanto do governo do Estado quanto dos municípios, caminharem na mesma direção. E um bom avanço que você colocou é a criação da agência metropolitana, que começa a trabalhar, e essa integração, Marcos, que você colocou, ela é absolutamente fundamental. Nós temos ainda dificuldades aqui na Prefeitura do Rio, na conexão ou na integração com alguns meios do Estado do Rio de Janeiro. Isso precisa ser resolvido. A maior urgência que nós temos é a integração do metrô com o sistema de ônibus municipal e os BRTs. Isso tem que acontecer. Eu, quando secretário, deixei isso muito bem alinhavado. Nós temos uma meta de fechar essa integração até junho desse ano. Não é possível nós convivermos. O metrô, ele pertence, é operado pelo Estado, mas ele hoje só tem linhas no município do Rio de Janeiro. Ele tem que estar integrado ao sistema municipal de ônibus e ao BRT, porque senão nós vamos ter uma desconexão e não podemos permitir a inauguração da linha 4 do metrô sem a integração física e tarifária com a linha de BRT que vai fazer a alimentação. E lembrando que isso a gente evoluiu no Rio. Todas as obras que estão sendo feitas hoje no sistema ferroviário, junto com os dos BRTs, já pensam na integração física. Nós não tínhamos essa cultura antes, Estado andava para um lado, município para o outro, isso nós conseguimos corrigir. Mas esse é um ponto que nós temos que estar muito atentos. É isso que nós, especialistas, todos concordam, que chama visão sistêmica. Exatamente. Você não pode tratar o transporte, porque o PDTU mostra tudo o que vai acontecer em termos de obra. Mas se não houver a integração física e tarifária da expansão do metrô, da supervia e dos BRTs e os BRS que também estão no plano, nada disso vai adiantar. Então, por exemplo, o ônibus ele tem uma capacidade monstruosa de capilaridade, tudo, mas ele está hoje com a grande superposição, ainda tem a fatia do ônibus ainda é alta. É isso que eu queria falar, mas hoje, Marcos, o belíssimo trabalho que está sendo feito hoje, a Prefeitura, você participou, claro. Essa irracionalização, nós já falamos isso há anos. Nós não podemos ter competição. Podemos, sim, ter redundâncias quando há demanda que comporte isso. Isso acontece no mundo inteiro, mas eu não posso ter competição entre modos de transporte. É isso, exatamente isso. Então, essa Mas visão será que a gente vai conseguir diminuir aqui nessa que planilha vai. do PDTU quase 38% dos deslocamentos feitos por ônibus? Vai. 38% contra 2,9% do metrô. Somando com a supervia, isso aí dá 5, pouco trem Mas com é metrô. pouco. É Mas pouco. a tendência... Sim, se a gente somar metrô Mas olha, e trem, dá Mas deixa eu só 5,pouco. Esse retrato... Contra 38% dos Não, ônibus. mas Como é olha que a gente só. vai conseguir diminuir Mas olha só, esses esse retrato ônibus? que você está falando é o retrato de 2012. Isso, Se você isso. pegar o retrato de 2016, ele Já já é é outro. diferente. Já mudou. Pelo crescimento do trem e pelo crescimento do metrô. Com a implantação dos BRTs, com a melhor conexão e o aumento da capacidade de transporte dos trens e do metrô, gradativamente essa diferença vai acontecendo. Mas Esse o aqui BRT é o entra no ônibus. O BRT faz parte dos ônibus. Depois ele vai ser destacado para ter a sua diferenciação. Mas ele aqui nessa conta, ele entra no ônibus. Em 2012 nós tínhamos um BRT ainda muito pequeno, porque apenas a inauguração do BRT Transoeste. Agora, esse retrato de 2012 é o espelho de anos de negligência e abandono com o sistema metroferroviário, que é isso que nós temos que Ou seja, reverter. a gente já está melhor do que isso aqui. Sem dúvida Bem nenhuma. melhor. Você tem uma ideia, em 2012 você tinha 105 mil viagens de barcas na Baía de Guanabara, 105 mil. Em 1974 você tinha 174 mil viagens. Ou seja, houve um sucateamento do sistema, né, e que causou um problema muito grande para a região metropolitana como um todo, na ligação leste com a cidade do Rio de Janeiro.
A integração de todos os sistemas é importante, os sistemas funcionarem com a mesma cabeça é importante. Um exemplo claro, Japeri, você realiza 40 mil viagens dia, 45 mil, dentro de Japeri por motivo de trabalho. Só que você realiza 62 mil viagens dia de Japeri para o Rio de Janeiro por motivo de trabalho. Se você não tivesse integração, a pessoa não vai funcionar. E a mesma coisa acontece em todos os outros municípios. Então, Rio de Janeiro hoje, das 22 milhões e meio de viagens em 2002, está algo em torno de 23,4 milhões em 2015, você tinha no Rio de Janeiro algo em torno de 9 milhões de viagens. Só que ocorrendo no Rio de Janeiro, 14 milhões. Ou seja, ainda tinha 5 milhões de origem em outros municípios que vêm para o Rio de Janeiro todos os dias. Então, pensar o sistema do Rio de Janeiro, fantástico, maravilhoso, o metrô tem que se expandir. O metrô tem que ir além do Rio de Janeiro. Para ir além do Rio de Janeiro, ele tem que integrar fisicamente, tarifariamente, com todos os sistemas. Com o sistema da Supervia, com os sistemas de ônibus que existem nos outros municípios. Sem integração não vai funcionar. Vou pedir para os senhores concluírem. Não, só, dentro dessa esse market share aí, tem um outro ponto importante, que são os automóveis. O transporte individual tem que ser desestimulado. Mas para isso eu só posso restringir carro no centro. Você tem opção. Se eu oferecer para ele transporte público. Olha, eu acho que a conclusão nossa aqui é o seguinte: o PDTU é o caminho certo, planejamento organizado, e passa a ser a bússola para investimentos futuros. Com certeza. Todos nós aqui de acordo que a alta capacidade deve continuar sendo a prioridade, trem, metrô e o sistema de BRTs, e a integração física e tarifária absolutamente fundamental. Com isso a gente tem um norte para dar mais qualidade de vida. E voltando ao ponto inicial que você colocou, as cidades vencedoras do século XXI vão ser aquelas que melhor resolverem o desafio da mobilidade. Mobilidade é qualidade de vida, competitividade, crescimento econômico, e o Rio de Janeiro tem que seguir esse caminho, e nós aqui no Poder Legislativo e os especialistas e a sociedade tem que continuar mobilizada para não permitir que a gente volte para trás e seguir avançando rumo a uma mobilidade melhor. Aí, para concluir, um dos dados que eu fiquei mais impressionado na Europa, estava em Londres, e vendo a campanha do prefeito de Londres para a reeleição... Boris Johnson. Ele só se baseia em transporte. A linha mestra dele para a eleição e para convencer os eleitores em cima da qualidade de transporte. E olha que estou falando de Londres, que tem toda aquela rede metroviária. Superestrutura, né? Então, eu acho que aqui, os números que ele passou aqui agora, sobre benefícios econômicos, é o que tem que sustentar a viabilidade econômica dos nossos projetos. Não é financeiro. Isso aqui é o lucro econômico, a qualidade de vida, são benefícios intangíveis. Então, isso justifica qualquer investimento. São bilhões, mas o resultado econômico com certeza é muito maior, é qualidade de vida. Na verdade, o PDTU foi um avanço muito grande em cima do PDTU de 2005. Nós não conseguimos avançar muito na execução do PDTU de 2005, exatamente porque ele não era uma bússola para a execução dos projetos. O Sistema Firjan apoiou de primeira hora e por escrito o projeto do deputado Osório de tornar o PDTU, o PELC, as bússolas obrigatórias do planejamento de longo prazo dos transportes do Rio de Janeiro. Por quê? Você precisa de um planejamento consistente, que tenha visão de implantação e mais. Você precisa da execução do planejamento. Nós estamos nesse problema porque não executamos o que foi planejado desde os anos 50. Se tivéssemos executado, estaríamos num mundo muito melhor no que diz respeito à mobilidade e qualidade de vida. Vamos chegar lá, Riley. Obrigada pela sua presença, obrigada, Marcos, obrigada, deputado. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site www.tvalerj.tv. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.